irmãos estão terminando aqui de recolher. Queridos, Apocalipse capítulo 3. Por favor, pegue sua Bíblia. E me acompanhe. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 3. Nós vamos expor o versículo 1 até o versículo de número 6. Você está feliz? Amém. A igreja de Sardes, ela é uma das 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O número 7 no Apocalipse, ele é um número que significa plenitude ou completude. Significa um número perfeito. E ele é um número que aparece quase em todo o livro do Apocalipse. Você vai ver 7 taças, 7 estrelas, 7 anjos. Você vai ver o número 7 se repetir por várias vezes. 7 selos e assim sucessivamente. Quando o Senhor Deus ele envia o anjo, ou ao anjo de cada igreja, uma palavra, cada igreja vai ter sua história, cada igreja vai ter seus pontos fortes e seus pontos fracos. Ano passado, no ano de 2017, nós explanamos aqui essas 7 igrejas no nosso culto de ensino. Você participou, você foi abençoado. E essa igreja aqui, Sardes era uma igreja opulenta, famosa, rica, uma igreja singular. Olhe para mim, por favor. Porque essa igreja ela nasceu em meados de montanha. Havia um ditado popular grego muito famoso. Ficou famoso, se conquistou, vá lá e conquiste Sardes. Por quê? Porque era quase impossível penetrar as muralhas dessa cidade. Ela foi feita em um lugar estratégico e desenvolveu-se muita coisa ali. Tinham águas termais, ouro, e a renda principal dessa cidade era lã. Ficava às margens de rios. E em todas as cartas do Apocalipse, quando o Senhor Jesus vai falar com as igrejas, ele vai usar a cultura, a religião, a geografia e o que acontece dentro das cidades, para que quem está ouvindo a mensagem entenda aquilo que ele quer falar. E essa cidade se desenvolveu e ela perdeu força. Por exemplo, em 17 depois de Cristo, um terremoto avassalou a cidade de Filadélfia e a cidade de Sardes. Laodiceia conseguiu se levantar sozinha, mas essa cidade aqui recebeu ajuda de Roma, em homenagem e gratidão por Roma ter ajudado Sardes a se levantar. Eles fizeram uma moeda com uma imagem de Augusto. E essa moeda, ela é uma imagem de uma moeda cesariana, gratidão a César. Sardes tinha um templo que disputava com Artemison em Éfeso. Só que esse templo de Sardes, a mesma deusa Diana de Éfeso era a deusa patrona dessa cidade. Esse templo ele não conseguiu ser acabado. E essa igreja, ela era uma igreja que vivia das glórias do passado. Era muito difícil penetrar as fortalezas de Sardes. Era quase impossível vencer uma batalha militar, uma batalha bélica contra essa cidade. E quando essa cidade se desenvolveu dessa forma, 2 vezes ela perdeu. Uma certa vez em 546 a.C., um homem, um vigia de Ciro persa, invadiu Sardes, escalou a muralha por um lugar que ninguém imaginaria que fosse capaz. Ele abriu a cidade e a cidade foi saqueada. Pouco tempo mais, muito lá na frente depois, a cidade sofreu uma outra derrota para Antíoco III, em 146 antes depois de Cristo. Mas é interessante, irmão, que quando o Senhor Jesus vai falar com essa cidade, abra sua Bíblia se você não está com ela aberta, por favor. Essa cidade ela vem passando por momentos muito difíceis. Tanto que o versículo 1, o apóstolo João vai dizer assim, o anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus,
as 7 estrelas, esses 7 Espíritos de Deus, é uma mensagem que João vai tirar lá do profeta Zacarias. Se você ler o livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 2 e versículo de número 10, presta atenção, o autor é judeu, a Bíblia dele é o Antigo Testamento. Quando ele quer falar, ele vai se recorrer. E lá na visão do profeta Zacarias, ele vê a visão de 7 estrelas, como está aparecendo aqui. Ele vê a visão de 7 espíritos. Todos os autores que eu pude ler hoje, e eu li bastante autores que falam sobre essa igreja, eles vão dizer que essas 7 estrelas e esses 7 espíritos, eles simbolizam a plenitude e a onisciência do Espírito Santo. Como assim? No capítulo 1, o próprio João diz que o Cristo ressurreto tem olhos como chama de... Só que Cristo não está aqui mais. Ele ascende aos céus e ele deixa a pessoa do Espírito, Paracleto. Então esses 7 espíritos, 7 estrelas, está dizendo que é o Espírito Santo que está contemplando a obra de todos os crentes das 7 igrejas, inclusive a de Sardes. É interessante que, como eu disse no começo da mensagem, todas as 7 igrejas têm pontos fortes e pontos fracos. Essa aqui é a única igreja que não tem ponto forte. O ponto forte dela é o ponto fraco, e o ponto fraco é seu ponto forte. Como assim, pastor? Não entendi. Olhe para mim, por favor. Quando o Senhor Jesus, ainda no versículo 1, se você está com a Bíblia aberta, ele diz assim: conheço as tuas... Essa palavra, conheço as tuas obras, ela está sendo falada ironicamente. Porque Sardes não tem obras boas. Quando o Senhor, é diferente quando ele fala para outras igrejas: olha, conheça as tuas obras que é provada no fogo. Conheça as tuas obras que repreendeste os nicolaítas. Conheça as tuas obras que suportaste o culto pagão. Todas as outras igrejas têm pontos bons. Mas quando João se refere a conhecer as obras, ainda no versículo 1, na parte B do versículo, ele diz: conheço as tuas obras. Ele não está falando de um conhecimento intuitivo. Lembre que quem está olhando a igreja é o Espírito pleno, que tem 7 espíritos e 7 estrelas. É um espírito que conhece você no deitar e no levantar. Então, conhecer aqui que a Bíblia está falando não é um conhecer, eu acho. Por exemplo, eu posso olhar para a tua vida nessa noite e a tua aparência pode me definir algo. Mas o que eu olho externamente da tua vida não corresponde ao que você tem aí dentro nessa noite. Você pode muito bem colocar um sorriso de uma orelha a outra, e você pode, quem sabe, enganar até o cônjuge que dorme contigo. Mas aí dentro, esse conhecer que João está falando, ele está dizendo assim, esse que fala conheço as tuas obras, te conhece melhor do que você mesmo. Então esse conhecimento, pastor, o que ele é? Ele é uma sondagem. Ele começa dizendo: João, vai lá para a igreja que diz que é viva. Por quê, pastor? Porque ainda no versículo de número 1, lá no final, leia por favor, ele diz assim, conheço as tuas, que tem nome que vives, mas está, presta atenção, se formou aos arredores de Sardes uma necrópole. Como assim, pastor? Como Sardes perdeu várias guerras após a primeira invasão, as outras nações se acostumaram a entrar em Sardes. Então se nasceu nos altos picos, nas altas montanhas, que chegavam até 416 metros de altura. Necrópolis, o que é isso, pastor? Cemitérios. Sardes era cercada de cemitérios que ficavam na montanha, onde enterravam os mortos das batalhas que restavam. E o Senhor mandou o anjo que sabe tudo, que conhece tudo, que sonda até pensamento, dizer àquela igreja o seguinte: olha, vocês estão dizendo que estão vivos. Por quê, pastor? Porque os habitantes de Sardes se vestiam com opulentas roupas de lã. Sardes tinha melhores refinarias de ouro. Sardes tinha um comércio abundante. E os crentes que viviam aqui, preste atenção, estudiosos confirmam que essa cidade foi fundada em cerca de 1200 anos antes de Cristo. Então Sardes passou por tanto tempo que inclusive foi império e capital de impérios como dos persas. Viu? Sardes serviu de capital. Como muitas batalhas aconteceram e eles eram considerados quase invencíveis, eles ainda no tempo de Jesus, passando o tempo de Cristo, batiam no peito e ainda se glorificavam das conquistas que tinham acontecido anteriormente. Ou seja, eram crentes que estavam vivendo do ministério passado. Você conhece aquele crente que vem na igreja
E que quando Jesus chamou ele 10 anos atrás, ele enche a boca dele e fala assim: eu orava demais. Eu pregava que era uma bênção. Quando eu pregava, pessoas eram batizadas. Eu fazia um trabalho de discipulado. E hoje, ele só lembra do passado. Por quê, pastor? Porque ele diz que ainda é vivo. Mas na verdade, ele está morto. Amém ou não amém? E o Espírito que sonda tudo vai levar uma palavra a essa cidade. Versículo de número 2 e versículo de número 3, olhe para mim. Quando eu pedir para você olhar na Bíblia, você olha na Bíblia. Versículo de número 2 e versículo de número 3. O apóstolo João vai falar 5 imperativos para essa igreja. Quantos imperativos? Repita comigo, diga: ser vigilante, fortalece, lembra-te, guarda e arrepende-te. Preste atenção que Deus quer falar com você nessa noite. Como Sardes foi destruída várias vezes, quando começa o versículo de número 2, agora sim leia comigo, ele diz assim, ó: ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tem recebido, ouvido e guarda-o. Arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ser vigilante e fortalece. A NVI, por exemplo, vai trazer assim, ó: esteja atento. Fortalece. O que, pastor? O que ainda resta. Estou quase parando de orar. Estou orando só um pouquinho, uma vez na semana. Fortalece. Fortalece o que, pastor Narciso? A força que ainda tem. É interessante, olha que coisa linda. A igreja estava morta. Estava o quê? Necros. A igreja estava necros no grego, estava morta. Mas na igreja morta ainda tinha alguém que dava glória. Na igreja morta ainda tinha alguém que no culto dizia: eu creio na palavra. Que dizia aleluia, ainda tinha alguém. E o Espírito que sonda tudo, que sabe tudo, como sabe que em todo lugar tem remanescente, sabe que todo lugar ainda tem crente verdadeiro, ele manda lá e diz assim: olha, irmãos de Sardes, sejam vigilantes. Olha como Jesus é inteligente. Por que seja vigilante? A cidade caiu 2 vezes por falta de vigilância. Não, você não entendeu. Olhe para mim. As muralhas ficavam tomadas por sentinelas. Sabe como Sardes foi tomada a primeira vez? Pelo rei da Pérsia, por Ciro. O vigilante que estava de serviço diz, sabe quem? Só Flávio Josefo. Flávio Josefo diz que o vigilante estava de serviço e ele dorme. Quando ele dorme, ele escala, abre a cidade por dentro e os persas invadem Sardes. A segunda vez, Antíoco Epifânio, como? Havia um lugar que ninguém guardava porque eles diziam que era impossível escalar. O rapaz, eu esqueci até o nome do camarada, Plínio fala até o nome dele. Ele sobe e a mesma coisa acontece. E Jesus está dizendo para eles, isso aqui é histórico para eles. Jesus está dizendo para os crentes: vocês viram o que aconteceu com a cidade de vocês? Por falta de vigilância, ela caiu. Então ele abre a boca e fala para os crentes: vigie. Esse vigiar, esteja atento. Irmão, por que essa palavra de vigilância? Por que, pastor Narciso? Porque, irmão, é muito fácil nós sermos levados por tudo aquilo que está nos rondando. O secularismo, a vida, o namoro, o trabalho, o mundo secular. É preciso nós estarmos com a nossa vigilância redobrada. É preciso nós estarmos sensíveis à voz do Espírito. É preciso nós estarmos na posição como sentinelas. Digo, porque muitos crentes caíram esse ano, desistiram e não estão aqui. Simples. Falta de vigilância. A partir do momento que um abismo vai chamar outro, olha como começa: parei de orar. Escute isso. Só falo se você dá glória. A partir do momento que você para de orar, a sua sensibilidade a ouvir e entender se é a voz de Deus ou não vai começar a ficar como uma sintonia de rádio saindo da posição. Alô, Boas Novas, 91.1, de repente você parou de orar. A sua sensibilidade à voz de Deus vai começar a ficar ruim. Por quê, pastor? Porque você está indo para o abismo. Segundo,
fortalece-te. Você que está orando ainda, não para. Você que ainda leu a Bíblia uma vez essa semana, a palavra de Deus fortalece. Volta a orar. Aleluia. Terceiro imperativo, lembra-te. Esse lembra-te e guarda, isso aqui é muito forte. Lembra-te de quê? Da recordação contínua prática e guardar o que recebeu. Ele está falando, ó, eu recebi de quem? Lembra o que você recebeu dos pais da fé. Lembra o que você recebeu de Paulo, de João, de Policarpo, do bispo de Hermina. Lembra do que vocês receberam dos pastores dessa casa. Lembrem das palavras do culto de ensino proferidas nesse culto. Lembrem. Quer ver uma coisa? Você vai morrer. Vou falar, você vai começar a morrer a partir do momento que você deixar de vir para o culto de ensino. Por quê, pastor? Porque é o Senhor que está pregando? Não, porque a palavra que eu prego é ela que te alimenta. A palavra que eu prego é ela que te põe de pé. E a partir do momento que você parar de vigiar, que você parar de fortalecer, parar de guardar o que você tem recebido, não meu, mas do livro. Quando ele diz assim, ó, o que vocês receberam da tradição apostólica, guarde. O que vocês têm ouvido, a fé vem pelo... Se você parar de ouvir pregação, testemunho, por isso que tem uma galera aí que eles escutem. Não adianta, pode teólogo fulano de tal, PhD de tal, John não sei de que, fulano não sei de que, não interessa. A igreja nunca vai ser sozinha. A igreja será um corpo. Não existe cristianismo em casa. Não existe cristianismo na internet. Ei, se Jesus quisesse que cada um vivesse só, ele mandava cada discípulo de 2 em 2, vão, porque se um caiu, o outro levanta, meu irmão. Oh, a sacada do diabo é essa. Não vou lá. Por quê? Porque o pastor tem defeito. Todo mundo tem defeito. Alguns mais. Não vou lá porque a irmã fulana me olha mal. É jogada do diabo. O diabo não é inteligente. Eu descobri isso ontem. Eu mudei toda a minha concepção. E o diabo não é inteligente. Ele é estrategista, é diferente. Por que, pastor Narciso? Porque ele pensou que matar o Cristo ia ser a vitória dele. Olha, está vendo como ele não é inteligente? Você não entendeu. Ele prepara toda a jogada para Cristo morrer. Oh glória, aleluia. Quarto imperativo. Quinto imperativo: arrepende-te. Não tem outra saída. É você voltar para onde você começou, da onde você começou. Não adianta, irmão, você entrar aqui para satisfazer. Tem pessoas que pecam a semana toda. Aí elas entram aqui na igreja. Eu vou lá saudar com Deus que eu estou devendo para Ele. Oh, irmão, para de viver com aparência de vivo. Você está morto. Pastor, qual é o sinal que eu estou morto? Você chega num culto desse, está sendo cantado Bíblia, tu fica aí. E tem uns que ficam procurando a fiação, ele fica assim, ó. Está morto. Está morto. Está vestido bem. Está com bom perfume. Está morto. Vou falar de novo que está começando a ficar bom. Está morto. Por que, pastor Narciso? Parou. Até em outubro foi uma benção. Combateu o bom combate. Lá vem a pombagira, pisou nela. Lá vem o chucaveira, deu na cara dele. Chegou setembro, já foi caminho. Chegou outubro, chegou dezembro, morreu. Tá com gravata no pescoço, tá, mas está morto. E a palavra de Deus nessa noite é: eu não vou te abençoar. A palavra de Deus nessa noite é: te arrepende. Laracé, achai. Levante a sua mão, que é a verdade nessa palavra. Você pode sentir uma graça de Deus aqui já.
Levante a sua mão. A palavra de Deus nessa noite é: arrepende. Eu vou repetir até você dar glória. Tem alguém na internet que está dando glória? Então, se você está ouvindo essa palavra, assim diz o Senhor: te arrepende, ser vigilante, fortalece, te lembra, guarda. Presta atenção, ainda no final do versículo de número 3, até o 6, falta só 3, olha para cá. No final do verso 3, lê. Ele diz assim, ó: arrepende-te, senão, irmão, quando aparece esse e se não, toda vez que aparece isso nas igrejas do Apocalipse, é juízo. Ele fala, olhe para mim, ele fala os imperativos, os 5 que você acabou de ouvir: o ser vigilante, fortalece, lembra, guarda e te arrepende. Aí ele fala assim: porque se tu não te arrependeres, vírgula, se não. Olha para mim, virei a ti como um ladrão, virei a ti como um cleptes, de cleptomaníaco. Virei a ti como um cleptes, no grego, como um ladrão. Preste atenção, muitos estudiosos vão dizer aqui que essa palavra, ela está falando de um juízo futuro, escatom. Só que outros estudiosos vão dizer que não. Quando Jesus fala: senão eu vou vir sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti, ele está falando de um juízo presente. Aí tu já está começando a entender: ah, é por isso que eu estou na prova. Fala, Jeová. É por isso que eu estou na prova. Irmão, não te engana. Você nunca vai viver o melhor de Deus se você não voltar a fazer as obras que você fazia antes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ei, eu vou logo falar. Obrigado, Senhor. Só falo se você dá glória. Isso, olhe para mim. Olha o que eu lembrei aqui agora. Terça-feira, de terça para quarta, vai ser o culto da virada. Aí vai chegar um monte de gente, vai prometer um monte de coisa para Deus. Como esse livro aqui é a palavra de Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Olhe para mim. Como esse livro aqui é a palavra de Deus, ele diz assim, ó: se fizeres um voto e não pagares, te diz Deus, é melhor que nem faças. Aí vai chegar dia 31, não, Senhor, esse ano agora eu vou orar. Só que essa promessa do dia 31 que ele vai fazer amanhã, ele está fazendo desde 2016. Pastor, o que é que o senhor quer falar? Vou falar no português claro. Você só vai levantar se você confessar o seu pecado e se arrepender. Vai assistir culto, vai entrar culto, vai sair daqui, vai chorar, vai falar em língua, mas vai ficar seco, com aparência de vivo, mas morto. Por quê? Porque Deus não negocia os valores dele com ninguém. Não pense você que Deus vai abrir um parêntese, um colchete, uma chave, um asterístico e vai falar: não, para você vou fazer diferente, que não vai. A ordem é: volta, ser vigilante, guarda e te arrepende. Amém ou não amém? A gente percebe, irmão. Pastor, eu não sei o que aconteceu comigo. Olhe para mim aqui. Eu estava tão bem. O começo do ano foi uma bênção, pastor. Eu estava vindo na oração, estava caminhando. De repente, eu sei o que aconteceu com você. Você é crente de circunstância. Quando está bem, você está bem. Quando aperta, você vai para o mundo. Olha o que Charles Spurgeon falou: quando eu estou bem, eu oro. Quando eu estou na prova, eu oro. Vou repetir.
Quando eu estou bem, eu oro. Quando eu estou na luta, eu oro. Só quer orar quando está bem. Quando é que você vai aprender, irmão? Quantos sermões você já ouviu? Você sabia que o juízo para você e para mim vai ser mais duro? A gente já sabe. Se não, virei sobre presente. Vamos terminar. Versículo 4. Mas também tens em Sardes estou esperando você ler e dar glória. Ah, Jesus. Olhe para mim. Meteu o cajado, mas no meio da igreja morta. Não interessa se você está arrastando. Pastor, estou todo lascado. Desculpa a expressão, estou todo ferido. O evangelho traz marcas. O evangelho é pegue sua cruz e me... Versículo 4, ele abre a boca. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com suas vestes. E olha como Jesus é inteligentíssimo. Ele vai na matéria-prima principal da cidade, a lã. Imagine aqueles grandes homens naqueles grandes teatros, aquelas mulheres com aqueles vestidos de lã, belíssimos. Coisa opulenta, coisa chique, coisa rica. Andando, Jesus estava falando assim, olha, tem alguns crentes aqui, que as vestes deles verdadeiramente não foram manchadas. E no final do verso 4 ele diz assim, ó, leia lá, crente. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Verso 5. E o que vencer? Ei, olha para cá. A promessa é para quem vencer. A gente não vence na nossa força. Leia o verso 5. O que vencer será vestido de vestes. Presta atenção para mim. Anjo, fala para o pastor deles que eles têm lã. Mas eu tenho uma veste. Está para nascer um tecelão aqui em Sardes para fazer. E fala para eles, para esses que não se corromperam, para esses que ainda estão orando, para esses que ainda tem um foguinho na ponta do pavio, que eu tenho uma preparada para eles. Versículo 5. Presta atenção. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro. Deixa eu te explicar o contexto. Isso aqui está intrinsecado entre pensamento judaico e pensamento helênico. Como assim, pastor? Há um estudioso, doutor Antônio Gilberto, fala no livro dele Verdades Pentecostais. Achei muito interessante o pensamento. Que no mundo grego, na cidade de Sardes, existiam pergaminhos. Como assim, pastor? Quando alguém conseguia fazer um ato heróico, o nome dele ia para a praça pública e era escrito nesse pergaminho. Se alguém conseguia ali em Sardes fazer alguma coisa horrível, alguém ia lá e riscava o nome dele. Jesus vai lá e fala assim, fala para eles que de maneira nenhuma. O que eu quero falar para você, irmão, é que com Cristo você tem segurança de ser vencedor. Sem Cristo você tem a certeza de ser um perdedor. Amém ou não amém? Você trocou o lado que não perde. A partir de agora, alguns que estão me ouvindo aqui são perdedores, fracassados e derrotados. Não estão enxertados na videira, palavra forte, dura. São simpatizantes da fé, porque escolheram viver o evangelho do seu jeito. Mas aqueles que estão fiéis, há uma promessa para você. A promessa é que a tua veste será branca, que o teu nome nunca será riscado. Se isso não te alegra, meu irmão, eu não sei o que te alegra mais. Presta atenção para mim.
Tem coisa tremenda aqui nesse versículo 5 ainda. Nome no mundo antigo, ele significa essência e principais características de uma pessoa. Como assim, pastor? Me explica. Olhe para mim. Porque ele fala, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Ele está dizendo, no mundo antigo é assim, ó. Se Cristo confessa o teu nome, você está do lado de Cristo. Se você tem o nome da besta, você está do lado da besta. Aquele que me negar, negarei o nome dele diante do meu. Aquele que me aceitar, confessarei o nome dele diante do meu. Você está entendendo isso? Versículo 5 no final. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olhe para mim. No arrebatamento, os anjos vêm com Cristo. Isso é tremendo demais. Quando o céu rasgar, eles vão separar joio e trigo. E ele vai, confessarei o seu nome diante dos anjos. Você leu aí, sim ou não? Ele vai falar para os anjos, esse é meu. Esse é meu. Esse é meu. Esse é meu. Oh, glória. Escute uma coisa. Estou terminando. Repita comigo. A necessidade de um reavivamento. Escute isso. O reavivamento é necessário quando há crente que só tem nome de crente, mas que estão mortos espiritualmente. Vivem de aparências. E a palavra de Cristo foi mais... Não teve um terremoto que destruiu a cidade que eu falei no começo da mensagem, sim ou não? A palavra de Cristo foi maior que o terremoto. A palavra de Cristo foi quebrando. Deixa eu citar um texto bíblico para você aqui, que o Senhor Jesus proferiu. João capítulo 10. O Senhor Jesus disse assim, ó: as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e ouvem. Aqueles que não são minhas ovelhas, quando eu falo, elas se esparram. Uma coisa eu tenho absoluta certeza: quem foi escolhido por Deus para morar com Ele, e essa palavra não é minha, já está quebrando aí, ó. Mas para a galera que quer resistir e acha que vai se salvar, a palavra de Deus nessa noite para você é: tem um aprisco com a porta ainda aberta. Vou repetir. Eu não sei o que foi que aconteceu nesse ano. Presta atenção para mim aqui. Estou falando com amor contigo. Exortar é falar com amor. Eu não sei o que foi que aconteceu esse ano que fez você perder a sua fé, que fez você desistir e fez você estar desse jeito, dessa maneira. Mas nessa noite o meu Cristo que está me usando aqui está falando para você: o aprisco está aberto. Preste atenção. Quem é o agente do reavivamento, pastor? Para você dar glória. Jesus, ele é o agente do reavivamento. Por quê? Ele tem poder para trazer avivamento, porque ele conhece a igreja, ele é o dono da igreja. Tem alguém para Jesus? Rápido, levante do seu lugar. Pastor Narciso, eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Pode vir. Eu estou afastado do aprisco. Eu não estou bem. Eu quero orar por você. Não tem ninguém?
Vou chamar a última vez. Não tem ninguém? Você consegue entender que guerra é essa, irmão? Aleluia. Quem tem ouvidos? Ele termina assim, ó, verso 6. Quem tem ouvidos,